Salve, salve, povo maravilhoso e iluminado aqui dos serviços jurídicos. Estamos aqui com essa disciplina bonita, né? Essa parte introdutória ela é cheia de detalhes e aqui, óbvio, nosso maior intento é trazer os principais acontecimentos e, claro, eu vou canalizar para a linha de aporte de questões. E nós vamos fazer muitas pesquisas. Isso vai contribuir para o enriquecimento de cada um de nós, com muita informação, com qualidade, tá bom? Eu vou deixar aí, na partir do nosso próximo encontro, alguns links para que vocês possam encontrar assunto tal, além de leitura da própria Constituição, tá? Mesma coisa vai acontecer na outra disciplina, do próprio código. A gente vai trazer fragmento desse código para darmos uma lida, né, na lei seca e vocês poderem contemplar o que é que está lá no dispositivo da lei. Certinho? Bom, nesse primeiro momento nós estamos vendo conceitos introdutórios sobre constituições. Vimos aí o direito constitucional, a sua importância, vimos aí a classificação, né? E temos aqui muito, mas muito a se debater. Olha só, a Constituição também ela pode ser definida tomando-se o sentido material. E essa daqui também é uma questão de prova. Olha só, ele pergunta com relação à Constituição, olhando-se aí pelo prisma material e formal. A Constituição, olhando por esse sentido material e formal, tá? Critério este que se aproxima da classificação proposta por Core, tá? Do ponto de vista material, o que vai importar para definirmos se uma norma tem caráter constitucional ou não será o seu conteúdo, pouco importando a forma pela qual foi aquela norma introduzida no ordenamento jurídico. Assim, constitucional será aquela norma que define e trate das regras estruturais da sociedade, de seus alicerces, olha o nome, fundamentais, formas de Estado, governo, órgãos e etc. Trata-se aí do que ele chamou de Constituição, tá? Continuemos. O Hans Kelsen é o representante desse sentido, o sentido jurídico, alocando aí a Constituição no mundo do dever ser e não no mundo do ser, caracterizando-a como fruto da vontade racional do homem e não das leis naturais. José Afonso da Silva, traduzindo o pensamento de Kelsen, observa que Constituição é considerada norma pura, puro dever ser, sem qualquer pretensão à fundamentação sociológica, política ou filosófica. A concepção de Kelsen toma a palavra Constituição em dois sentidos. Anotem: lógico-jurídico, jurídico-positivo. Olha o nome positivo, tá? De acordo com o primeiro, o lógico-jurídico, Constituição significa norma fundamental hipotética. Lembram lá do hipotético, tá? Cuja função é servir de fundamento lógico transcendental da validade da Constituição jurídico-positiva, que equivale à norma positiva suprema, conjunto de normas que regula a criação de outras normas, lei nacional no seu mais alto grau. Por aí nós temos, não é, a certeza plena. Qual é a certeza plena? Vamos lá? Nós temos que ela, de fato, ela serve de anteparo para todos os outros códigos. Tá? Olha, conjunto de normas que regula a criação de outras normas. Lei nacional no seu mais alto grau. Tá? Escalonamento de normas, uma constituindo o fundamento de validade da outra, numa verticalidade hierárquica. O que é isso? Aquela teoria piramidal. Muito boa tarde, tá?
Então, nós temos aí a busca do seu fundamento de validade na norma superior, e esta na seguinte, até chegar à Constituição. Gente, por isso que ela está lá no ápice, certinho? Que é o fundamento de validade de todo o sistema infraconstitucional. A Constituição, por seu turno, tem o seu fundamento de validade na norma hipotética fundamental, situada onde? No plano lógico e não no jurídico, caracterizando-se como fundamento de validade de todo o sistema, determinando-se obediência a tudo que for posto pelo poder constituinte originário. Por isso que eu fiz aquela primeira perguntinha, né? O que é promulgada, o que é outorgada. A pirâmide de Kelsen, que nós já vimos, senhores, consagrando a verticalidade hierárquica das normas, a Constituição positivada como norma de validade de todo o sistema, e assim o princípio da supremacia da Constituição. Certinho? Olha aí. Nós já vimos isso inúmeras vezes, tá? Inúmeras vezes. Certinho? Nós temos aqui, bem no ápice, o nosso farol norteador, né, de todo o Estado brasileiro. Não é lindo isso? Então vamos adiante. Sendo assim, gente, direito constitucional é o ramo do direito público dedicado a estudar as normas constitucionais, interpretando as normas de organização dos poderes e dos direitos fundamentais. Crivem isso, gente. Direitos fundamentais. Resulta, senhores, da formulação das constituições dos Estados-nações. Tá? E aqui nós temos o direito constitucional no Brasil. Pode-se dizer que a origem do constitucionalismo está nas constituições escritas dos Estados Unidos da América, 1787, nós já vimos, da França, 1791. Ambas apresentavam dois traços em comum: organização do Estado, limitação do poder estatal, por meio da previsão de direitos e garantias fundamentais. Cravaram? Organização do Estado, limitação do poder estatal, por meio da previsão de direitos e garantias fundamentais. Segundo Guilherme Pena de Moraes, na sua obra Curso de Direito Constitucional, constitucionalismo pode ser entendido como reivindicação de Constituição escrita, evolução histórica constitucional do Estado, ou mesmo função e posição da Constituição em sociedades diferentes. Tá? Direito constitucional no Brasil. Na mesma obra, o autor acaba por definir o constitucionalismo como proposta teórica, ideológica ou metodológica de limitação dos poderes do governo nas mãos dos governados, de modo a resguardá-los do arbítrio. Tá? Temos que seguir o que está na Carta Maior. Por isso que ela é fundamental, né? Ela diz lá, direito público fundamental. Pode-se dizer que a história do Brasil e do direito constitucional ela é marcada por rupturas, uma vez que se alterna entre governos democráticos e ditaduras. Tá? Nós temos aí alguns itens. Então, ó, anos lá do 1800, primeiras constituições. Nós vimos o constitucionalismo luso-brasileiro, durou de 1808 a 1824, com a promulgação da Constituição Política do Império do Brasil. A Constituição de 1824, ela foi outorgada por Dom Pedro I e possuía uma ideologia liberal. Acabou por definir Estado como monarquia parlamentar hereditária. A de 1824 já foi, né,
Olha só, cuidado, hein? Uma promulgação, a outra já foi outorgada. A Carta Maior de 1824 organizou os poderes em 4: poder legislativo, executivo, judiciário e o poder moderador, o qual basicamente determinava toda a organização política. Devido à influência do positivismo e do evolucionismo, a ideia republicana começou a se difundir, senhores. Lembram lá quando eu falei da nossa bandeira, ordem e progresso? Perceberam que ela é uma herança dessas correntes, tá? A ideia republicana começou a se difundir. A transformação da economia, a abolição da escravatura fizeram com que o imperador fosse perdendo força. E assim a república foi proclamada. Com ela foi promulgada a Constituição Republicana dos Estados Unidos do Brasil de 1891. Foi o período conhecido pela política do café com leite. A nova Constituição foi feita pela Comissão dos Cinco e inspirada pelas Constituições da Argentina, de 1853, e pela norte-americana, de 1787, e consagrou o que, senhores? A autonomia dos estados e municípios, extinguiu o poder moderador, instituiu o habeas corpus. Vocês vão ver que ele é chamado de pílula constitucional, uma das, né? Sufrágio ainda não, tá? Ainda não era universal, e surgiu o Estado laico nesse período aí. Constituições da primeira metade do ano, aí olha só. Ao contrário do que se pode pensar, com o início da era Vargas, não houve uma nova Constituição. A princípio estabeleceu-se um governo provisório e apenas em 1933 foi convocada uma Assembleia Constituinte para redigir a nova Carta. Na Constituição de 1934, manteve-se a tripartição dos poderes, o presidencialismo e a república. Foi instituído o mandado de segurança, olha aí, mais uma, né? A justiça militar, eleitoral e do trabalho e da consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, bem como voto secreto e voto feminino e uma série de garantias trabalhistas, além da figura do vice-presidente da República. Ela foi inspirada nessa Constituição aqui de Weimar de 1919. Olha aí as heranças deixadas, né? A próxima Constituição foi outorgada em 1937 e ficou conhecida como Constituição Polaca. Marcou o período conhecido como Estado Novo. O então presidente Getúlio Vargas deu o golpe de Estado para que pudesse permanecer no poder, já que seu mandato terminaria lá em 1938. O federalismo foi mantido em amplos poderes, né? Foram outorgados ao presidente da República. As constituições estaduais foram revogadas e as figuras do habeas corpus e do mandado de segurança, né, conseguidos aí a duras penas, foram suspendidas. A Câmara, o Senado e as assembleias estaduais foram dissolvidos. As eleições diretas foram suspendidas. Os partidos políticos abolidos e a liberdade de imprensa restrita. Resumidamente, instalou-se um regime ditatorial. Então, para quem gosta da história, com certeza está lembrando aí com pensares reflexivos de como foi a trajetória do nosso país até o dia de hoje. Com a queda do governo de Getúlio Vargas, meu povo, houve um processo de redemocratização e foi necessária uma nova Constituição. Em 1946, foi promulgada a Constituição Democrática Liberal, a qual foi feita por pessoas de diferentes ideologias políticas. Foi permitida aí, senhor, a abertura política e criação
dos partidos políticos. O mandato presidencial passou a ser de 5 anos, proporcionou uma maior autonomia política administrativa para estados e municípios, garantiu direitos sociais, políticos e individuais. Um grande avanço para quem estava saindo, daquele período ditatorial. Já no ano de 1967, outorgou-se a Constituição autoritária. A carta foi feita na passagem do governo provisório de Castelo Branco para da Costa e Silva, através de um documento, senhor, Poder Executivo, ou seja, não houve uma Assembleia Constituinte. Por isso, nós vimos a diferença entre outorgada e promulgada. O contexto era de golpe com a predominância do autoritarismo e do arbítrio político, e reflete muito bem o período, uma vez que engloba atos institucionais, o famoso AI-5, o qual tornava o presidente um ditador temporário. As eleições diretas para governadores e vice-governadores, prefeitos e vice foram mantidas, mas o presidente seria eleito por um colegiado eleitoral composto por membros do Congresso Nacional. Após um longo período de governos militares, o país passou por uma nova redemocratização, com a abertura política. O nome do país passou a ser Brasil. Foi o quê? Promulgada Constituição que norteia o nosso atual direito constitucional. A querida Constituição Cidadã de 1988. Bom, aqui eu não entrei nos detalhes, é uma linda e triste história em muitos casos, mas mostra o amadurecimento do Brasil e a influência das correntes, sobretudo advindas aí da Europa, certo? Nós estudamos o positivismo, nós fizemos aí uma aula que criticava, a questão do justnaturalismo frente ao justpositivismo e críticas ao justpositivismo. Olha só como está respingando em nossa própria história. Constituição Brasileira de 1988. Constituição Cidadã, popularmente conhecida assim, possui como fundamento a dignidade da pessoa humana, vedando-se o retrocesso social. Esta carta sofreu influência da Constituição Portuguesa de 1976. A forma de governo adotada foi república e a forma de Estado federativa, com sistema presidencialista. Questão de prova. Norteadora do direito constitucional, garante uma série de direitos e garantias fundamentais à população, dentre eles, direitos trabalhistas. O documento iniciou o combate ao racismo e garantiu aos índios a posse de suas terras através da demarcação. Determinou os remédios constitucionais, tá? Vamos lá, mandato de segurança, mandato de injunção, habeas data, habeas corpus e ação civil pública. Dentre esses aí, nós vamos verificar que eles têm comportamentos bem interessantes, tá? Uns são gratuitos, uns não precisam de advogado, tá? E aí você tem diversas formas e diversos momentos para aplicá-los adequadamente. São também chamados de pílulas constitucionais. Consagrou-se no Supremo Tribunal Federal como Corte Constitucional e criou-se o Superior Tribunal de Justiça, que está vigente até os dias de hoje, 34 anos completado ontem. Na matéria de direito constitucional, observamos também o sentido da Constituição, a concepção que melhor compreende seu conceito. Então, pode-se dizer que a Constituição ela possui 3 sentidos diferentes.
sociológico, político e jurídico. E aí você vai colocar questão de prova. Certinho? Olha o QP aí, altamente funcional. Sociológico, político e o jurídico. Direito constitucional e seus sentidos. O primeiro sentido, sociológico. Ferdinand Lassalle, existe fundamento sociológico das constituições, que são os fatores reais de poder. Ou seja, a Constituição seria a soma dos poderes econômicos, políticos, religiosos, militares e qualquer outro que esteja presente em uma nação. Nesse aspecto, a Constituição seria, lembra desse nome? Fato social. Olha aí o nome, fato social. Lembra lá o que é que Miguel Reale dizia? Que direito é um fato social. Lembra o que o outro estudioso dizia? Que não existe direito de um homem só. Lembra por que nós estudamos a diferenciação entre direito público e privado? Por que nós vimos o que é um direito subjetivo, um direito positivo? Por que nós vimos as várias correntes até os dias de hoje? Tá? Então, olha, ela veio uma base e ela está aqui pairando esse conhecimento através das noções de direito constitucional. Então, você não pode desassociar. Então, aquele teu caderno que você tem com aquelas aulas, os slides, não se desfaça deles, porque vocês vão ver em vários momentos que é altamente prestativo para a tua atual situação. Então, na aula de hoje, muito falada, né, vai ter aquela parte prática no nosso próximo encontro. Mas para ter a parte prática, teria que treinarmos primeiro algumas situações, suscitando aqui a curiosidade e mostrando a interdisciplinaridade presente das disciplinas, dos vários ramos e das ciências. Então, para você que está no ensino médio, que gosta da parte de história, que gosta de atualidade, que estuda geopolítica, está se divertindo com essas informações. Né? Porque, com certeza, lá na história, você estuda a questão da Grécia Antiga, você estuda os romanos, você estuda toda essa trajetória, né, dos governos, tá? Das constituições, né, que tivemos aqui no Brasil, quando promulgadas, quando outorgadas, e de forma aprofundada, tá? A marca e a característica de cada uma delas. Tá? Nós vamos agora para aquele momentozinho, né, nosso, responder algumas questões, que é para deixar aqui uma marca indelével, né, de algumas situações que preconizamos aqui em termos teóricos. Tá? É importante que se diga que, olha, quando falei em fato social, não esqueça que até os dias de hoje nós temos em relevante prestação, né, a questão do fato social, a questão do posicionamento da sociedade, para então termos o que chamamos de norma. Tá bom? Só abrindo um parêntese aí. Tá? Por quê? Porque nós vimos lá na teoria da tridimensionalidade do direito, né, esses três elementos, e a todo momento nós vemos isso acontecer de forma bem, mas bem constante, né, aos nossos olhos, a nossa sociedade, na televisão, no nosso dia a dia. Então, olha aqui o primeiro item. Como é que seria um modelo, não é, que traria para nós um questionamento sobre o que nós estamos vendo, então, o que é o direito constitucional, qual é o objeto, por que é chamado Constituição, por que ela é chamada de direito público fundamental, né? Como é que ela pode ser visualizada em termos do conteúdo? Olha aí, ó. Quanto ao conteúdo, a Constituição que regula a estrutura, a Constituição que regula a estrutura
do Estado e a organização de seus órgãos, sendo que suas regras podem ou não estar dentro do corpo da Carta Magna. Denomina-se formal ou escrita, material ou substancial, outorgada ou dogmática, flexível ou rígida. E aqui eu começo a trazer, não é, questões diretas da própria da Constituição. E aí nós vamos fazendo uma remissão disso. Nós vamos voltando ali. Eu poderia, por um exemplo, do nada, colocar numa questão, numa prova, o direito constitucional. O que é o direito constitucional? Aí eu seria dizer que é o ramo do direito público. Ele é dedicado a estudar as normas constitucionais, interpretando as normas de organização dos poderes e dos direitos fundamentais. Olha o nome, direitos fundamentais. Tá? Olha que legal, né? Então você tem toda essa visualização. Eu poderia perguntar quais foram as constituições que nós falamos? Você iria dizer, o professor falou de 1824, conhecida como a Constituição Imperial. A de 1891, que foi a republicana, inaugurou a República. A de 1934, Revolução Constitucionalista, pôs fim à República Velha. A de 1937, lembra lá do Chuchu, Getúlio Vargas, início do Estado Novo. A 1946, foi que teve nela, Constituição Democrática, que é conhecida como a redemocratização, né, do país. A de 1967, ditadura militar, professor, emendada pela, né, a 1/69. A 1988, a cidadã, professor, trouxe de volta o Estado democrático. Olha aí, outra modalidade de questionamento. Você responderia com base no que você já estudou no ensino médio, tranquilamente, com base naquilo que você estudou da nossa história. Tá? Ora, por que é chamado de Constituição Cidadã? Por conta do fundamento da dignidade da pessoa humana. Certo? Ela sofreu alguma influência? Sim, nós vimos. Constituição Portuguesa de 1976. Qual era a forma do governo adotada? República. A forma de Estado, federativa. Sistema, presidencialista. Todas essas perguntas nós temos o hábito de vermos, não é, em provas de história. Tá bom? Eu posso dizer que a Constituição possui quantos sentidos? 3. Quais eles? Sociológico, político e jurídico. Aí falar de cada um deles, né? Então você tem que ter essa máxima, tá bom? Próximo encontro nós vamos trazer muito mais, né, situações envolvendo isso. Então, olha, a Constituição Brasileira de 88, quanto à forma, escrita, ela é codificada, gente. Ela passa por um momento solene, ela é um documento. Quanto ao conteúdo, ela é formal, ilustre. Trata de diversos assuntos. Quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática. Reflexo das ideias políticas do momento. Quanto à origem, popular, democrática. Nós vimos, quando eu estava falando, o que é outorgada e promulgada. Quanto à estabilidade, rígida e superrígida. Ela necessita de processo solene para alteração. São um quórum de 3/5 das casas. Quanto à estabilidade, né? Finalidade, meu povo. Dirigente, né? Extensão. Analítica. Certo? Ideológica. Aí vocês vão ver que ela é eclética. Então, isso aí são itens. Você pode até colocar, de um modo geral, que ela é pedra. Se pedir uma prova para característica da Constituição Cidadã, você vai lembrar, a de 1988, promulgada, tá? Ah, ela é pedra, o professor falou, promulgada, escrita, dogmática, rígida e analítica. Terminei de dizer aí para vocês, com relação ao que ele chamou lá, ó, quanto ao seu conteúdo, né? Material, real, substancial ou de conteúdo é o nome dela. É aquela que trata especificamente sobre divisão do poder político. Nós falamos.
A competência e os direitos, o quê? Fundamentais. Então tá aí, senhores. Material, substancial. E ninguém falou nada, né? Então, quanto ao conteúdo, material ou substancial, pode ser chamado de material, real, material, real, substancial, material, real, substancial ou de conteúdo. É aquela que trata especificamente sobre divisão do poder político. Aquela que trata especificamente sobre o quê? Divisão. Divisão de quê? Sobre divisão. Divisão do quê? O poder político. Coloca aí. Certinho? Poder político. Também é só isso, professor? Não. Trata também da distribuição de competências. Bote aí. Distribuição de competências. Bote aí que é para ficar lindinho no seu caderno, né? E, olha lá, direitos fundamentais. Rapaz, por isso que eu disse para vocês que vocês vão ver muito falar sobre esse negócio de direitos fundamentais. Bacana, ótimo, coloque e seja sucesso pleno. Aí, senhores, Constituição Material Substancial é o conjunto de regras materialmente constitucionais que regula a estrutura do Estado, a organização de seus órgãos e os direitos fundamentais. Tais regras podem ou não estar no próprio corpo da Constituição. Tá? Por isso que eu coloco aí, sempre um vermelhinho. Vamos deixar vocês tentarem uma. Eu faço uma, vocês fazem a outra. Essa daí é quanto à forma. E para a pesquisa, vamos deixar 2 minutinhos na tela, por gentileza.
Moço, o que foi que houve? Cadê minha turma participativa? De manhã eu tive a participação, sabe de quem? Pedro II, rapaz. Não posso cometer essa injustiça. Porque eu tô sentindo saudades de inúmeros, né? Tô sentindo aí saudade de vários. Tem vários polos tão participantes, né? Tem o próprio Theo Monteiro, que é muito participante. O Adalto. A Maria Clara, né? Fazendo falta essa galerinha. O que houve? Então vamos lá. Gente, diz o seguinte. Ele pergunta quanto à forma. Quanto à forma, senhores, nós vimos que ela pode ser, né, escrita, também chamada de instrumental, que é quando ela reúne, né, ela é reunida em um único texto. Como todas as constituições. Eu falei que desde 1824. E a não escrita, gente, também chamada de consuetudinária. Consuetudinária. Ela é advinda dos costumes, tá? Ela não é documentada. Ela não é reunida em um documento. Ela não é marcada por esse ato solene. Então eu posso dizer que é costumeira, tá? Eu coloquei aqui para vocês, ó. Constituição não escrita, costumeira ou consuetudinária é aquela em que as normas não constam de um documento único e solene. Suas fontes são os usos e os costumes, os precedentes jurisprudenciais e os textos escritos esparsos, né? Atos do parlamento. Constituição do Reino Unido é uma delas, tá? Que é a Constituição inglesa, que além dos costumes, possui diversos atos normativos de essência constitucional. Tá aí um exemplo bem interessante. Então, marcou lá, marca aí, ó, quanto à forma. Nós vimos que quanto à forma, ela pode sim ser escrita, né, ó, escrita, também chamada, além de escrita, grava outro nome, instrumental. E aí, nós vimos que é aquela que é reunida em um único documento de forma solene, tá? De forma solene, em um único texto, tudo bem? E temos essa aí que é a não escrita, ó, a Constituição em que as normas não constam de um documento único e solene, chamada aí também de consuetudinária, chamada também de costumeira. Assinale a alternativa, ele quer aqui a incorreta. Né? Ele quer a incorreta, tá? Vamos fazer essa rápida leitura do texto. Vamos deixar aí, meu diretor, um minutinho aí na tela para mim, por favor. Eu estava a comentar que essa é a mais fácil, apesar de ter esse nome incorreta em letras garrafais para assustar. Olha só, vamos raciocinar? Nós falamos que a Constituição rígida é aquela que, para ser modificada, lembra? Eu falei?
ela tem um critério realmente muito pomposo, né? Para ser modificada, necessita de um processo mais complexo. E aí eu falei lá, né? Tem que ter lá uma quantidade muito expressiva do que é o exigido para a mudança das leis ordinárias. Outro detalhe, gente, nós temos cláusulas pétreas. Tá? Vocês vão ver muito disso, as famosas cláusulas pétreas. Mas ele pede a incorreta. Realmente ela é muito complexa. Vocês vão ver lá um percentual altíssimo, né? Uma votação. E nós vamos ler sobre isso oportunamente. Mas quem estava atento à aula, eu dei lá até o percentual. Eu dei lá a quantidade. 3/5, vamos lá ver, tá? A Constituição de 1937 foi apelidada de Constituição Cidadã? Não. Foi a de 1988, né? 1988, que no dia 5 de outubro ela completou 34 aninhos de idade. A Constituição de 1934 foi positivada por promulgação, por isso que eu fiz aquela diferenciação em outorgada e promulgada. Todas as regras dispostas no texto constitucional são formalmente constitucionais? Claro. Tá? Então ele pede a errada, voa lá, 1937 está fora, porque na realidade é de 1988, queridos. Tá? Aqui eu me despeço, te espero na semana que vem, com muito mais informação aqui no Serviços Jurídicos. Até a próxima.